Boa noite, maninhas, boa noite, maninhos, boa noite a todas as pessoas que têm um carinho, estão seguindo as manas e vieram prestigiar aqui nosso primeiro webinar, reativando aí nosso canal do YouTube, né? Era um pedido já que as meninas já faziam e tentando atender essa demanda também das meninas que moram fora da região norte e que queriam acompanhar um pouquinho assim da nossa mentoria. Então, hoje a gente tem um grande prazer de ter aqui a Mônica Corsolini, uma super profissional aí, muitos anos de carreira, ela vai falar muito com vocês hoje, né, sobre um tema que é profissões do futuro. Então, vou chamar a Mônica agora para a gente já começar, tá bom? Boa noite, Mônica. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Obrigada outra vez pelo convite, pela honra de estar aqui nessa abertura aí do programa de mentoria das Manas Digitais. E só para ressaltar, a Mônica, ela também é voluntária, né, das Manas, tá nos ajudando, é super gratidão, Mônica. Feliz. As nossas meninas do Norte só agradecem as pessoas que colaboram conosco, tá? Muito feliz. Então, vou deixar você apresentar, né, que é o que o pessoal veio aqui assistir hoje, né? Tá Estou jóia, aqui, tá. qualquer coisa é só me chamar. Tá bom, então você sobe a apresentação? Vamos lá, então, vamos lá, pessoal, boa noite. Deixa eu só me sintonizar aqui. Nós vamos falar, como a Daniele falou, de profissões do futuro, quais serão essas profissões e como a gente deve se preparar para essas profissões. Então, eu sou a Mônica Orsolini, sou uma profissional que tem mais de 35 anos na área de tecnologia, eu me formei em analista de sistemas, me tornei consultora de TI e mentora de carreira profissional. Hoje eu me auto-intitulo mentora de carreira profissional, porque todo o processo foi me conduzindo para ser mentora. E trouxe aqui 3 certificações, destaquei aí da minha carreira, aí dos 35 anos, 3 certificações que eu considero importantes para compartilhar com vocês. A primeira é do Gallup, onde eu fui certificada na metodologia de desenvolvimento de pontos fortes, é justamente a base do meu programa de mentoria. Então, o que a gente faz nessa metodologia? Identifica os talentos, valoriza esses talentos e direciona na carreira profissional, fortalecendo e tornando como ponto forte. Então, os pontos fracos a gente conhece, gerencia, mas o sucesso a gente sabe que está baseado nos nossos pontos fortes. A segunda certificação, o ITIL, que é esse segundo logo que está aí na tela, é especificamente de infraestrutura de TI. Eu fui por muito tempo gerente de infraestrutura de TI, tratando de servidores, de máquinas, de telecomunicações, videoconferência, telefonia, e aí essa certificação se fez necessária. Eu tenho até 2 níveis aí de certificação, tudo para me preparar melhor para, na época, né, para a atuação que eu estava tendo lá na época. E, por último, não menos importante, o PMP. Eu sou uma profissional de gerenciamento de projetos, certificada por um instituto internacional chamado PMI, e que é assim, extremamente fidedigno e que chancela a nossa atividade em projetos, em diversas áreas, principalmente na área de tecnologia. Agora você põe o vídeo, Dani, para falar um pouquinho mais de mim. Tem um vídeo curtinho, de 1 minuto e meio, só para vocês verem um pouco da minha trajetória. Vamos lá? Nasci em Campinas, mas fui criada em uma pequena cidade do interior, onde pude passar minha infância brincando na rua com amigos. Minha casa era o ponto de encontro da turma. As aulas de piano me ajudaram a desenvolver a disciplina e me prepararam para apresentações em público, o que viria a ser importante para minha vida e minha carreira. Aos
14 anos, enfrentei um grande desafio de estudar em outra cidade. Pegava ônibus todos os dias cedinho e, quando voltava, passava a tarde toda estudando. Até então, eu não fazia ideia de qual carreira seguir, até que li em uma revista um artigo que me chamou a atenção: analista de sistemas, a profissão do futuro. E lá fui eu, passei no vestibular e fiz análise de sistemas na PUC Campinas. Ainda na faculdade, me casei e tive meu primeiro filho. Foi entre fraldas e estudos que fiz um estágio que me preparou para várias oportunidades profissionais. Quando meu segundo filho chegou, eu já estava trabalhando em uma empresa muito concorrida pelos profissionais de tecnologia. Fiz mestrado e dei aula em grandes universidades. Toda a minha vida foi dedicada à tecnologia. Hoje atuo como mentora de profissionais e consultora de TI. Minhas dicas? Trace seus objetivos, tenha disciplina, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Obrigada, Dani. Já voltei aqui, certo? Já estou aqui de volta. Então, só para vocês verem, essa minha carreira, se fizer a conta, né, 35 anos, foi em 1985, mais ou menos, uma mulher na década de 1980, a profissão do futuro, analista de sistemas. E é o que foi mesmo, né? Porque daí começou muito a parte de informática, a gente ainda falava informática, daí que virou TI, e chego hoje aqui, assim, orgulhosa dessas lutas todas que vocês viram uma pequena parte, né? Fácil não é, mas a gente tem que arregaçar a manga, como eu falei aí, tem que ter disciplina, trazer a responsabilidade para si e estudar sempre. Então, o que eu preparei para hoje para vocês, para compartilhar essa minha experiência toda como mulher, principalmente, na área de tecnologia. Para a gente falar de profissões do futuro, primeiro a gente tem que entender um pouquinho das organizações, depois falar do trabalho, das habilidades e de como se planejar para essas profissões do futuro, que é um futuro que não está muito distante. Algumas coisas até já estão acontecendo. Essa foto eu trouxe assim bem de propósito para mostrar um grande centro, seja a cidade que for, cada luzinha dessa um escritório, andares lotados de profissionais, todo mundo correndo, trabalhando, grandes empresas nesses grandes centros comerciais. O que a gente vê em tudo isso? Mesmo antes da pandemia, uma tendência às empresas diminuírem em termos tanto de colaboradores quanto de ativos, de prédios, de andares. Esse livro que eu trouxe aqui para vocês, Organizações Exponenciais, que eu recomendo a leitura, ele fala que essas organizações exponenciais, ele foi lançado em 2019, antes da pandemia. Ele falava o seguinte: as organizações exponenciais são aquelas que são assim desproporcionalmente grandes, elas têm uma receita milionária, bilionária, e que gera um efeito, assim, ela atinge um público muito mais do que a própria Coca-Cola e a General Electric. Vocês sabiam que lá atrás, só Coca-Cola e General Electric que conseguiam atingir 1 bilhão de pessoas. Hoje, qualquer empresa tem essa possibilidade de atingir muito mais que 1 bilhão de pessoas, né? Pode atingir o mundo inteiro. Quem não conhece o Uber hoje? Quem não conhece o Netflix? E aí, a tese dos autores, é essa. O Airbnb, por exemplo, daí eu vou salvar da minha cola aqui. Em 2019, ele valia 10 bilhões de dólares e tinha só 1.300 colaboradores. E anunciava, tinha 500 mil anúncios em 33 mil cidades. Dá para pensar que 1.300 colaboradores conseguem fazer com que o Airbnb seja assim tão disseminado, tão propagado?
E detalhe, o Airbnb não tem nenhum hotel, não tem nenhuma casa, não tem nenhum ativo. Ele trabalha o ativo das outras pessoas que disponibilizam casas, apartamentos para alugar. Mesma coisa a Netflix, mesma coisa o Uber. O Uber não tem um carro, não tem um motorista. E é uma empresa que vale, olha, na minha cola aqui, 17 bilhões de dólares. Então, o que vai ser tudo isso, Mônica? Ou se não, melhor a pergunta, o que já vem sendo? O que nós estamos vendo? Esse escritório padrão, esse escritório todo mundo sentado, trabalhando, o que vai ser dele? Se eu acabei de dizer assim, que os escritórios eles estão sendo desmobilizados, os andares sendo entregues, os prédios sendo esvaziados. Os profissionais eles vão ser escolhidos por demanda. O que é isso? Ainda em cima do livro, eu trouxe porque eu acho que é muito atual, já está acontecendo, as empresas estão cada vez menores, deixando somente um núcleo de profissionais extremamente essenciais para aquele negócio e vão buscar no mercado o atendimento de suas demandas pontuais. Então, por exemplo, vocês já podem ter visto na parte de tecnologia, de TI, desenvolvedores sendo anúncios para desenvolvedores para fazer um projeto para uma empresa. A pessoa não é contratada pela empresa, não é carteira assinada e nada, mas ela desenvolve aquele projeto e, eventualmente, recebe até em criptomoeda, porque essa abertura das empresas para saber quem pode fazer esse projeto, quem pode atuar nesse projeto, ela é global. De repente, está uma pessoa lá de fora, de outro país, e aí ele recebe em criptomoeda quando entrega o trabalho. Então, aquela questão que a gente ouvia lá atrás, mundo globalizado e tudo, agora é tudo junto e misturado, aberto para o mundo mesmo. E outro ponto importante, nós vamos ter mais trabalho do que empregos, nessa linha que eu disse para vocês. Carteira assinada, CLT, a tendência é que isso não vai acabar, mas a tendência é que diminua. E a gente tenha trabalhos para serem feitos e menos esse vínculo profissional. E quem vai sobreviver nessa revolução toda? Quem tiver uma solução inédita somada à tecnologia. E eu costumo até inverter. Quem tiver muita tecnologia e criando uma solução inédita, tá? Então, essa foto agora que eu trouxe para vocês é de como vão ser as empresas, que a gente até já está vendo, não é falar assim, não, você trouxe coisa muito do futuro. Se a gente for pensar, cada slide que eu passei tem um exemplo concreto que já está acontecendo, certo? Seguindo nessa linha, vamos falar um pouquinho de trabalho. Olha só a foto que eu trouxe. O robô com o ser humano. Não sei se vocês já repararam nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e mesmo nessas notícias pela internet, que tem fotos de colaboradores, que o próprio colaborador tira foto e tem um robozinho do lado. Principalmente indústria automobilística, nas indústrias, né? Tem muito robô. E aí, já dando um spoiler aqui, uma profissão do futuro é o gerente de times híbridos de humanos e robôs. Vai ter que ter alguém que entenda e que consiga fazer com que as coisas aconteçam, sendo que parte do processo o robô faz, outra parte o humano faz, ou vice-versa. Então, essa é uma realidade que também já está muito próxima. Eu não digo tomando cafezinho lá na Copa, mas está muito próximo da gente nas indústrias e no mundo todo. O que o Fórum Econômico Mundial diz? Qual que é a previsão do Fórum Econômico Mundial? Que em 2025 a gente vai ter metade de humanos e metade de robôs, de máquinas trabalhando na produção, na linha produtiva, certo? Em 2020 era 1/3 de robô, 2/3 de humano, e agora em 2025, que está logo ali, metade, metade. E o que vai ser demandado desses trabalhadores? Qual o perfil, assim,
as empresas vão buscar aí até 2030, né, que eu já digo para vocês que isso já está acontecendo também, elas vão buscar trabalhadores que tenham alto poder cognitivo, que tenham habilidades sociais e emocionais bem desenvolvidas e façam uso de tecnologia. Então, mais ou menos o que eu falei aqui é saber, o alto poder cognitivo é saber estudar, é saber aprender, é pegar uma informação, transformar em conhecimento, é ter essa, vamos dizer assim, adaptabilidade, jogo de cintura, quando se fala em social e emocional, e ter como base a tecnologia. Estão vendo que aí é disparado a tecnologia. Eu estou pondo embaixo todos os links dos artigos e tudo que eu trouxe aqui, para que, se vocês tiverem curiosidade, depois avançarem, porque são artigos muito interessantes. A famosa pirâmide de Maslow, que a gente conhece lá de trás, lá, sei lá, do colégio, que tem as necessidades básicas, né, das pessoas. Essa pesquisa de escassez de talento trouxe, na verdade, agora as necessidades básicas dos profissionais, dos colaboradores. O que esse profissional começa a querer ter nesse relacionamento como colaborador em empresas? Então, ele quer que tenha a empresa permita que ele tenha uma vida saudável, que ele conviva com a família, assegure a empregabilidade, permita que ele trabalhe do jeito dele. Quantos de nós, eu funciono bem de manhã, à tarde eu sou muito devagar, ou eu gosto de trabalhar à noite, de madrugada, eu gosto de trabalhar em casa, trabalhar no escritório. Então, assim, deixa mais livre esse jeito de trabalhar, me ajude a aprender, e aí até interessante o que está escrito aí do lado, ele fala, tanto mais oportunidades de aprender remotamente, como ter um coaching aí, eu teria até uma mentoria de carreira que a própria empresa dê. Foi a minha origem como mentora, por exemplo, eu me tornei mentora dentro da empresa que eu trabalhei, e depois continuei sendo mentora fora. E no final dessa pirâmide, cuidar do meu bem-estar. Então, eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida, e com isso, essa é a visão agora, somado tudo isso, a visão do colaborador diante das empresas. Falando ainda de futuro do trabalho, o que está em alta e o que está em baixa? Essa figura muito interessante da Manpower Group, Futuro das Coisas, foi um relatório Futuro do Trabalho, ele também está muito bom, e ele trouxe numa forma de K, da letra K. Então, a base do K aí são as habilidades necessárias, a escada rolante subindo o que está em alta e a escada rolante descendo o que está em baixa. Então, vamos focar nessa base aí do K. Quais as habilidades necessárias, né? Vocês podem ver aí, adaptabilidade, liderança, pensamento crítico, resiliência, aprendizagem ativa, curiosidade, criatividade, trabalho em time, muitas habilidades importantíssimas no dia de hoje, ainda mais pensando nisso que eu falei para vocês, vamos trabalhar em equipes, às vezes nem conhecendo as pessoas pessoalmente, no mundo, numa diversidade imensa de culturas e uma série de outras questões envolvidas. Então, são habilidades bastante importantes agora, e já falo assim, de agora para frente, não é nem o futuro muito distante. E dando um zoom nessa escada rolante que está subindo, olha só quanta profissão em alta. Então, olha só, começando aqui de baixo aqui da escada, e cibersegurança, a gente vê, assim, semana sim, semana não, esses ataques de hackers em grandes empresas, instituições financeiras, fazendo estragos, sequestrando dados. A cibersegurança, hoje em dia, é um dos pontos mais estratégicos de uma empresa, que as empresas mais demandam de profissionais. Outro, gerente de projetos, especialista em automação de processos, consultores estratégicos, engenheiros robóticos,
especialista em internet das coisas, especialista em saúde mental. Vocês estão vendo? Essa nova visão do colaborador, né, querendo seu bem-estar, vai exigir que tenha alguém na empresa, do outro lado, cuidando para que isso aconteça. Especialista em gestão de riscos, e assim vai, olha só, marketing digital, profissionais de saúde, trabalhadores de help desk de TI. Então, assim, muita coisa interessante nessa ascendente. E uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa bastante otimista, uma notícia muito boa, a PwC fez essa pesquisa com presidentes de empresas em março de 2021, tem um pouquinho mais de um ano, e eles identificaram que vai sim existir um aumento de contratações, porém moderado, chegando a aumentar em 51% nos próximos 3 anos. O quadro da esquerda é Brasil, o quadro da direita é global. Então, eu trouxe os dois para vocês verem que o Brasil está acompanhando esse ritmo global. A mesma projeção global, a perspectiva global, ela está bem parecida com o Brasil. Então, nos próximos 3 anos, o mundo tem essa tendência de aumentar o número de contratações em 50%. No Brasil, 51%. Estamos ali. Então, essa é uma boa notícia para nós que estamos aqui. E um outro ponto, também falando barrinha vermelha, Brasil, barrinha laranja, o mundo, os 2 primeiros itens só, não precisavam nem olhar o restante. O que as empresas estão mudando na sua estratégia? Elas estão aumentando o foco na produtividade por meio de automação e de tecnologia. E buscando também profissionais com determinadas competências e habilidades, como eu falei anteriormente, e inclusive a adaptabilidade desses novos profissionais. Então, se a gente parar só nesses 2 pontos, a gente já tem uma ideia de como seguir, do que a gente buscar e de como direcionar aí os nossos objetivos, certo? Esse gráfico aqui, essa imagem aqui, eu trouxe também do futuro do trabalho, também do Fórum Econômico Mundial, do lado esquerdo. Detalhe, eu achei bem interessante aqui, eles têm nesse relatório, um relatório extenso, ele fala país por país, e interessante que ele selecionou aqui, ele destacou 136 milhões de pessoas no Brasil que estariam aptas a trabalhar. Qual que é a regra aí? Pessoas que têm em torno de 25 anos, eles consideram que estão aptas a trabalhar. Ou elas estão já no mercado de trabalho, ou elas deveriam entrar para o mercado de trabalho. Então, no Brasil, a gente tem um contingente de 136 milhões de pessoas em torno de 25 anos de idade que estariam na idade do trabalho, né? A partir dessa idade para trabalhar. E aí, o destaque, quais são as funções importantes, o que está crescendo no Brasil especificamente? Especialistas em machine learning, em inteligência artificial, cientista de dados, especialista em internet das coisas, especialista em big data, assim, muito, gerente de projetos. E o que está em baixa? Aquelas, por exemplo, digitadores, os analistas de contabilidade, de folha de pagamento, está em baixa, não é assim, não há demanda, porque como que a gente poderia analisar isso? Tarefas rotineiras, tarefas que vamos dizer assim, que é mais fácil o robô aprender, o computador aprender, elas começariam a perder força para os seres humanos. Então, assim, não há necessidade de ter um ser humano em tarefas repetitivas. Eu colocaria um robô para fazer parecido, sempre monitorado por um ser humano, eu estou falando muito grosseiramente, mas as tarefas repetitivas, com certeza, elas poderiam ser já direcionadas para as máquinas, certo? E aqui do lado direito,
o que está crescendo em termos de tecnologia, de adoção de tecnologia. Então, a computação em nuvem, o Big Data, que é trabalhar com dados, né? A parte de cibersegurança, inteligência artificial, internet das coisas. Então, isso tudo está muito em alta aqui no Brasil, são tecnologias que as empresas estão adotando com bastante frequência. E as mulheres, onde estão nessa? Essa sigla STEM, eu acho bastante interessante, trouxe aqui para vocês, que a sigla está em inglês, mas é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Onde estamos nós nessas áreas? Por que não estamos tanto, não aparecemos tanto nessas áreas? Uma colega que eu até sugiro vocês a seguirem tanto no medium.com, ela tem um blog no LinkedIn, professora Janete Ribeiro, ela consolidou esses dados e eu trouxe aqui para vocês verem. A pesquisa nacional por amostragem de domicílio fala que tem 580 mil profissionais de tecnologia no Brasil e apenas 20% deles são mulheres. A Revelo é uma empresa de recrutamento e seleção, consultoria. Ela fala que de 1,5 milhão de candidatos a desenvolvedor, que ela recebe de currículo e tudo mais, só 9,5% são mulheres. As empresas, as grandes empresas de tecnologia, o quanto elas contratam mulheres. Então, eBay 43%, LinkedIn 42% e assim por diante. Onde estamos? Por que não estamos aí? Por que não estamos no nosso lugarzinho aí ao sol? Essa é uma questão. Eu até trouxe, tem um dado, que depois no final eu vou passar o link para vocês. Nós só formamos aqui no Brasil 46 mil profissionais de tecnologia, segundo a Brascom, sendo que a demanda em 3 anos é de 420 mil profissionais. Então, se a gente multiplicar por 3 grosseiramente, em 3 anos a gente tem 150 mil profissionais, sendo que a demanda do Brasil é 400 mil. Então, assim, precisa muito de gente aí. E as mulheres precisam conquistar esse espaço também. Aí vocês podem me perguntar, Mônica, mas só posso trabalhar na área de desenvolvimento? Então, assim, eu vou aprender tecnologia e vou ser programadora, desenvolvedora, vou fazer aplicativo? Não. Tem inúmeras áreas de tecnologia onde você pode trabalhar, pode escolher. Hoje, assim, a tecnologia é a base, como eu falei lá no começo, de praticamente tudo. Acho que é difícil a gente achar algo que não tenha tecnologia. Esse material foi consolidado pela Cristiane Kuzu, que é uma colega, uma CIO aí importante do mercado de trabalho. Vocês podem encontrá-la no LinkedIn, segui-la lá no LinkedIn. Ela consolidou, e eu achei muito interessante essa consolidação de algumas áreas de tecnologia, porque ainda tem mais. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar na área de inteligência artificial, de robotização, blockchain, pode trabalhar com drones, né? Por que não? Vocês vão ver lá na frente que vai ter o controlador de tráfego de drones como uma profissão do futuro. Impressoras 3D que podem criar, e já está em estudo avançado, de órgãos humanos, de comida, trabalhar com biometria, trabalhar com 5G tão famoso aí que a gente fica ouvindo falar, trabalhar com marketing digital, que apesar de que marketing, vai falar, não, isso é tecnologia pura, marketing digital são os conceitos de marketing, mas usando a tecnologia pura. Computação quântica, que está vindo com tudo, já tem computadores quânticos. Então, gente, é tudo isso e mais um monte de coisas. Olha só a internet das coisas, você conectar, assim, falando basicamente, grosseiramente, você tem no seu celular o controle da sua casa. Você liga a máquina de lavar roupa, você está lá na rua, se desliga o ar-condicionado, apaga a luz. Isso é um exemplo basiquinho, ter assim, exemplos muito mais complexos de internet das coisas. Então, é um mundo vasto, possibilidades mil, que não só de desenvolvedor. Então, por isso que eu fiz questão de trazer, para quebrar esse paradigma que TI é ser desenvolvedor ou é técnico de
de computador. Não, além desses todos, tem tudo isso aqui. Vamos dizer assim, esse folder, vamos dizer assim, que é da Unfold Labs, ele mostra, quer dizer, de todas essas áreas para trabalhar, ele separa por tecnologia, é de 2021, e o que eu acho interessante aqui é que ele traz quanto será investido nessa tecnologia e quem assim, que demanda mais por essa tecnologia. Então, vamos lá, olha como é a leitura. Inteligência artificial vai ser investido 390 bilhões de dólares até 2025, e aqui praticamente todas as empresas de tecnologia vão utilizar. Vamos pegar um exemplo aqui, olha só, a computação quântica. 2 bilhões e 600 mil de dólares sendo investidos até 2029, e quem é a indústria que mais vai demandar computação quântica? A indústria farmacêutica. Então, esse relatório está bem interessante, porque ele mostra nanotecnologia, quem vai puxar essa tecnologia, vai demandar a área médica. Então, vocês viram, com esse cenário que eu trouxe para vocês, onde vocês podem trabalhar. E essas áreas todas, vocês podem até unir o útil ao agradável. Eu vou querer trabalhar com IoT, por exemplo, na manufatura, na indústria. Vou querer trabalhar com RPA em tecnologia de voz. E combinando a questão da tecnologia com as oportunidades de trabalho, com os papéis. Aí agora começa, que daí podem falar, agora a Mônica enlouqueceu, mas eu trouxe da onde eu tirei, tá? Olha só, fresquinho, 16 de maio de 22, do Talent Blog do LinkedIn, trouxe até a fotinho do artigo para vocês. Os empregos, né? O trabalho que vai ter, que vocês serão recrutados até 2030. Então, gente, olha só os nomes. Eu deixei em inglês, porque tem coisa assim que nem dá para dizer o que é, assim, é para traduzir. Mas então, vamos lá. Eu tenho até uma colinha aqui também para não falar coisa errada para vocês. Olha só, criador de órgãos. É isso aí, olha, que está nessa foto, que ele está com uma impressora 3D e ele criou um coração artificial, né? Em cima, e a gente já sabe que isso é realidade, ainda não funciona, pelo menos até onde eu sei, né? Mas, assim, os estudos estão muito avançados, com pele humana, coração, etc. O outro que eu destaquei aqui é esse que cria realidade aumentada, uma jornada de realidade aumentada. Então, assim, é aquela questão de você estar num cenário que não é onde você está fisicamente e fazer toda uma história, uma jornada dentro desse cenário de realidade aumentada. Vai ter que ter alguém que construa isso. Olha outro que interessante, o planejador de metaverso que tanto a gente ouve falar, vai ter que ter alguém que crie tudo isso. Outro, esse aqui achei bem legal para mostrar para vocês, esse é um algoritmo para criar, para auditar eventuais preconceitos em qualquer coisa. Então, você põe lá, fala, olha, eu quero ver se a carga de trabalho dos profissionais, dos colaboradores dessa empresa está ok, se está havendo discriminação de alguma forma. Então, essa é uma coisa mesmo na linha da diversidade, da inclusão, essa é uma profissão que também está sendo considerada nesse futuro até 2030. Esse Rewilder aí, ele é, na verdade, para quando você começa a reconstruir a natureza numa cidade. Então, a cidade foi lá, invadiu o mar, a praia, para construir prédio, tudo, e daí você quer desfazer tudo isso. É uma profissão de voltar a mata nativa, de voltar à natureza lá, nativa daquele local. E aquele que eu falei para vocês, ó, o gerente de equipe de humano-máquina. Isso daí assim, muito interessante, porque tem que ter habilidade, né, para trabalhar isso tudo. Uma coisa que
eu não destaquei aqui, mas eu gostaria de falar, esse Biofilm Installer aqui, o que é? É uma película que estão criando para que a nossa casa fique livre de bactérias e que a gente ainda consiga, em cima disso, tratar o esgoto produzido na nossa casa e ainda gerar energia. É muito legal, gente. Então, esse artigo, assim, eu recomendo que vocês vejam. Ele está em inglês, mas assim, é um artigo muito legal para vocês verem como, assim, como as coisas estão indo rápidas e tá tudo até, fica até meio estranho. Olha só aqui, ó, otimizador de tráfego de drone, que eu até esqueci de circular. Então, assim, são coisas mesmo que a gente nem imaginava, mas já está muito real, está muito próxima. E os 15 trabalhos que estão surgindo lá nos Estados Unidos, os top, aqui deu para traduzir alguma coisa, e tem coisas que a gente conhece como nome em inglês mesmo, mas olha, especialista em inteligência artificial, engenheiro de robótica, cientista de dados, engenheiro full stack, qual mais que eu destaquei? Cibersegurança, desenvolvedor back-end, o Product Owner, que é da metodologia ágil, né? Que a gente tem o papel do PO, e assim, e outros tantos. Mas olha só, gente, tudo isso, alguns assim já existem, né? E outros ainda que podem vir a aparecer. E aí, para não ficar tão longe assim, eu trouxe esse artigo foi publicado na Você S.A. Brasil, aqui, até com salários, foi agora em 2022, tá o link aí embaixo, depois se vocês quiserem ver, eu trouxe até com salários, daí vocês vão falar assim, nossa, ganha tudo isso? Eu vou falar assim, calma, para chegar no gerente Você precisa desbloquear o de iPhone projetos, olha só a Siri entrando aqui, hein? Olha só, vocês viram que a tecnologia, ela está me ouvindo aqui, está querendo entrar na live. Por exemplo, gerente de projetos ganha de 12 a 20 mil. Então, já comecei hoje, gerente de projetos, já quero ganhar 12 mil. Calma. A gente tem que trilhar, é o que eu sempre falo para os meus mentorados, cada passo de uma vez, construir uma carreira sólida, bem estruturada, porque o que eu percebo é que existe uma expectativa muito alta, vê esses salários, aí daí fala assim, nossa, então eu vou ganhar 12 mil. Não, calma. Ganha 12 mil, dependendo do que você tem, de experiência e tudo mais, mas comece a traçar a sua trajetória. Defina aí o que você quer ser e comece a construir. Pode ser que não ganhe 12 mil agora, mas em 2, 3 anos, pode ser que você atinja isso. Então, até eu não gosto muito de colocar o salário, porque gera uma expectativa alta, mas a gente tem que ter pé no chão e saber encontrar as oportunidades e construir essa carreira sólida, consistente. Lembra lá, eu era mulher em 1900, não, continuo sendo 1985, mulher na área de tecnologia. Se fosse para desistir, tinha mil condições favoráveis, 1 milhão favorável para desistir. Não pôde desistir. Vamos seguir, vamos lutar e vamos construir uma carreira de sucesso. Então, só voltando um pouco aqui, olha, gerente de Data e Analytics, analista de teste de software, essa é uma área muito legal, que testa os softwares antes de colocar, disponibilizar para os usuários, o próprio desenvolvedor, gerente de engenharia de software, assim, tem muitas oportunidades. Esse artigo tem outros tantos aí, bem interessantes, que vocês podem ver. Então, vamos lá, recapitulando, falamos das organizações do trabalho e agora vamos falar das habilidades. Acho que eu estou um pouquinho atrasada, mas vou dar uma corrida aqui, estou falando demais. A Beth Colbert, ela fala, não procure por habilidades, não pelas certificações. Não adianta chegar com um monte de certificação no currículo e você realmente não sabe nada, você sabe muito pouco daquilo. Então, já tem essa tendência. Vamos atrás das habilidades e, lógico, as certificações são importantes, mas desde que realmente você saiba aquilo que você certificou, não foi uma decoreba, uma coisa que você fez mecânica.
Quais são essas habilidades mais importantes? Aqui está dividido também, isso aqui é do Fórum Econômico Mundial, dividido em 4 grandes grupos e fala principalmente, se a gente for olhar aqui, fala da aprendizagem, pensamento analítico, inovação, criatividade, pensamento crítico, raciocínio, solução de problemas, ideação. Então, assim, vocês veem que tudo, diversas fontes, todas convergem para esse grupo de habilidades. E como estudar? Tem muito jeito de estudar, tem várias modalidades para estudar. E eu convido vocês, como eu falo lá na minha frase, estude sempre, tem várias maneiras. Eu posso seguir blogs, ler artigos, eu posso pegar, fazer aqueles cursos naquelas plataformas de aprendizado que tem disponíveis aí na internet, posso estudar numa universidade, posso aprender, fazer um autoaprendizado, eu mesmo aprender na prática, experiência com dinâmica, com mentoria. Então, assim, hoje em dia, tem muitas maneiras de você aprender. E aí eu coloquei, calma, não tenham pânico, não se desesperem, não desistam, calma. Vamos falar de como, vamos dar dica agora de como vocês fazerem, pegar tudo isso que eu falei e como fazer, como começar. Como começar, Mônica? Vamos lá? Primeiro ponto, qual que é o seu objetivo e qual a sua meta? Apoie-se nos seus mentores, nas suas mentoras, para que juntos consigam definir o objetivo e quando você quer realizar esse objetivo. Então, é o objetivo e a sua meta. Esse artigo, que até a Daniele vai passar para vocês o link, ele dá 16 dicas para mulheres que querem atuar na área de tecnologia. Desde aquela, assim, não é porque até hoje não tem pouca mulher, desista porque não vai dar certo. Não, vai lá, faça seu network, estude inglês, aprenda, várias dicas muito interessantes. Fala, inclusive, da diversidade, né? Não se diminua por conta de ficar igual a todo mundo, seja o que você realmente é. Esse artigo está muito legal. Vocês vão passando aqui por essa setinha aqui e ele vai mostrando as 16 dicas. Tá muito interessante. E aí? Quais são as dicas agora da Mônica, mentora? Tem um caderninho, um diário de bordo, daí você vai falar, não gosto de escrever manuscrito. Eu sugiro que seja um caderninho manuscrito, um diário de bordo, que você vai planejar o que você vai fazer no seu dia. E não adianta, que daí a figura do lado, esse mingauzinho aí, nessa tigelinha, tem um mingau que está quente. Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Eu tinha um chefe que falava, como o mingau pelas bordas. Se você puser a colher no meio do mingau, está fervendo, vai queimar sua boca. Então, assim, escreva no caderninho tudo que você vai fazer e vai pondo, vai cumprindo as etapas, uma de cada vez. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que fazer isso. Assim, põe tudo isso, mas vai comendo mingau pelas bordas. Não adianta ficar olhando para aquilo todo dia, se planejar e se torturar e não sair nada. Outro ponto, o amanhã eu faço. Quem nunca falou, amanhã eu faço, ai não, hoje eu vou ver, tem muita mensagem do WhatsApp para ver, tenho muito e-mail, hoje eu vou descansar, amanhã eu faço. Isso se chama procrastinação, um nome bonito para uma coisa simples que é amanhã eu faço. Risquem isso da vida, gente. Vamos, por que não começar hoje? Sabe aquela história? Eu vou começar meu regime segunda-feira. Por que segunda? Porque não começa hoje? Qual que é a diferença do dia? Segunda emagrece mais? Então, eu não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, aquela velha frase. E o peixinho aí pulando para o aquário grandão, vamos sair da zona de conforto, do terreno conhecido, vamos vamos avançar mais, vamos tentar conhecer esse mundo que está aí fora, para ver realmente como que eu posso me encontrar nesse mundo. E nisso tudo, com apoio, tudo isso, né, com o apoio da mentoria, que vocês vão ter agora com Top Humanas Digitais. Então, aproveitar isso ao máximo, essa mentoria com essas feras todas aí, voluntárias, que vão ajudar você nesse processo
da carreira, de objetivo, de metas e tudo mais, tá? Aí fica aí a minha frase, né? Trace seus objetivos, traga responsabilidade para si e estude sempre. E aí a gente encerra, fico aberta para perguntas, dúvidas, comentários. Voltamos, Dani? Oi, gente, voltei. Estava aqui no chat, fervilhando com as meninas. Tem algumas perguntinhas, Vamos né? lá. Deixa eu voltar aqui. Tem uma da Estela. A Estela perguntou. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, o pessoal falo bastante hoje, eu fiquei. Alguma dica, estou aqui exibindo de novo. Alguma dica para conquistar disciplina nos estudos? É mais ou menos essa linha que eu passei nesse slide, né? Cria um diário de bordo, um caderninho. A neurociência fala que quando a gente escreve manuscrito, o nosso cérebro assimila melhor. Então, assim, cria esse caderninho e vai vendo, assim, será que eu não pus muita coisa? Será que eu posso diminuir isso? Porque só de você olhar, você já vai falar, não vou dar conta. Então, assim, vamos comendo mingau pelas bordas e vamos fazendo uma parte de cada vez. Com isso, você vai construindo uma disciplina. No final do dia, você olha, eu fiz tudo que eu tinha planejado? Não fiz. Por que eu não fiz? Será que amanhã eu posso melhorar? E aí você vai criando essa cultura mesmo, eu acho, né? Essa cultura não, essa maneira aí, essa disciplina na sua vida. Tem uma perguntinha também da AXA. Mônica, você acha que fazer bootcamp é um bom começo? Então, eu já tive mentorado que pagou caro para esses bootcamps, e assim, coisa assim, você fica sem vida 3 semanas, 2 semanas. Eu não acho que é muito bom. Para essa pessoa aí deu certo, para esse meu mentorado deu certo, apesar de eu falar para ele que eu não gostava, que eu não achava bom. Porque eu acho que é muita informação com pouco tempo para você praticar. Então, se você tivesse isso em, vamos dizer assim, em doses homeopáticas, um pouco, assim, sei lá, 2, 3 vezes por semana, em poucas horas, você consegue pegar aquele conhecimento que você adquiriu lá e aplicar, faz o exercício, faz o trabalho que o professor passou e tudo mais. Eu acho que é uma maneira mais, assim, tranquila. Agora, você já tem uma base, esse é um ponto importante. Você já tem uma boa base no que você vai fazer. Você é desenvolvedor front-end. Aí você precisa se aprofundar em alguma linguagem, alguma coisa, aí você já tem uma base. Acho que daí a sua assimilação é maior, né? É mais fácil de você entrar numa maratona aí e conseguir assimilar mais. Vou até fazer uma pergunta para ti. Pode fazer. Quando tu começaste lá na tua carreira, Mônica, o que é que levou você a escolher analista de sistemas? Então, aquilo que eu passei no vídeo, que eu vi na revista. Eu não tinha ideia, eu não tinha a informação como a gente tem hoje. Onde a gente buscava informação? Não tinha teste vocacional, não tinha nada dessas coisas, né? Então, eu comecei a pesquisar o que eu vou fazer, via um, via outro. E aí, essa revistinha Seleções, que nem tem mais, outro dia eu até achei num sebo, aí eu achei, tinha lá analista de sistema e profissão do futuro. Eu falei, então acho que eu vou fazer isso. Eu gosto de matemática, me dou bem com matemática e vou fazer. E aí que eu fui, mas eu era assim, eram poucas as mulheres que atuavam na área, né? Eram pouquíssimas, e geralmente não, a maioria eram homens, né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Quando você falou isso, eu lembrei também, né? Minha época, 25 anos atrás. Olá. Então, meu pai me apresentou à escola técnica e aí eu não conhecia nada dos cursos, não sabia. E eu me lembro que na Escola Técnica Federal da Bahia, que a gente morava lá, tinha um guia do estudante, né? O pessoal quer fazer o processo Ah, seletivo. que era da Abril, de Guia do Estudante. E aí tinha lá vamos dizer assim, a descrição dos cursos, o perfil e as habilidades da pessoa que fosse ingressar, as competências que eles desenvolviam durante o curso. E aí eu fui lendo
aquilo, como você falou, naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha todo esse, né, arsenal. A É, gente, nossa, meu Google era a Barça, é, a a gente tinha que pegar a enciclopédia. enciclopédia, exatamente, é isso aí. Então, eu precisava ler. E aí eu fui, e nessa leitura eu me vi no perfil de eletrônica, um curso que nunca passou pela minha cabeça. Né? Eu falei, Olha, cara, eu lendo isso aqui, eu acho que eu tenho tudo a ver com eletrônica. Eu vou fazer eletrônica. Aí de eletrônica já veio a computação, aí da computação veio, né, os cursos lá de mestrado, né, engenharia, bioinformática. E eu não saí da área. Mas as meninas que estão aqui, só para te falar um pouquinho, né? Algumas não são da área, sabe? Então, de sei. contábeis, de letras, e elas querem se apropriar da tecnologia, né? Só que Sim, a tecnologia é um mundo muito vasto, né? sim. Muito vasto. E essa pesquisa, como a Mônica falou, vocês vão ter que fazer, meninas, sabe? É, Diferente da gente, que a gente só tinha os livrinhos, é verdade. olhar com carinho aí essas boas É, fontes, né? E, inclusive, da apresentação que a Mônica mostrou, tem várias, né, Mônica? sim, sim. Tem uma outra perguntinha aqui, Mônica, da AXA. E sobre esses vídeos, aulas do YouTube e etc., que acabam dando informações muito soltas, vale a pena focar nessas informações sem muita profundidade ou melhor fazer um curso continuado e mais profundo? Eu acho. Eu acho que no YouTube é um apoio. Esses cursos, né? Assim, eles são um apoio. Se você tiver alguma dúvida, uma coisa muito pontual, é mais ou menos como a Wikipedia, né? A Wikipedia a gente vai buscar algumas coisas lá, mas não necessariamente aquilo é uma verdade, porque não tem ninguém para dizer, chancelar. Então, quem está lá por trás desses vídeos falando que o que ele está falando é o correto. Então, eu acho que para algumas dicas e tudo, acho que é muito legal, muitas das vezes eu recorro lá para ver alguma coisa e é interessante. Os cursos são hoje até cursos gratuitos, fidedignos, eu gosto dessa palavra, fidedignos, tipo Coursera tem coisas free, tem vários cursos que tem uma super chancela por trás e que traz uma informação consistente. Acho que vale a pena investir num curso mais nessa linha. Eu acho que, como você falou, né? O YouTube é como se fosse uma porta de entrada. Ela vai É, lá, dá uma olhadinha, vê, isso. mas aí depois tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada. E com certeza, mais lá na frente, elas vão ter que se deparar com esses cursos. Que Sim, aí você tem que fazer um investimento na sua própria carreira, né, Mônica? sim, Porque sim. Nossa, é não parar de estudar mais, é para o resto da vida. É aquela história, começou no Jardim da Infância, vai parar lá, olha, lá no pós-doc, olha lá ainda, você tem que continuar, não, continua, né? né? Continua. Tem uma perguntinha aqui da Noeli. Qual a sua dica para quem está em transição de carreira? Eu acho ótimo, adoro esse tema. Eu tenho muitos, assim, até você estava falando que tem pessoas de outras áreas, né? Eu já tive mentorada enfermeira, que foi para a ciência de dados. Então, o que ela fez? Ela conseguiu achar, dentro dessa área que ela estudou da saúde, trabalhar nessas seguradoras em hospitais, na parte administrativa com dados. Olha que legal. Então, ela foi fazer um curso de ciência de dados e aí ela conseguiu o emprego na área administrativa da área da saúde. Então, os dados que ela tratava lá, ela conhecia. Então, assim, ela sabia do que estava falando. Então, transição de carreira, eu apoio. Acho que se a pessoa está em dúvida, vamos analisar, vamos pensar, sim, que existem inúmeras possibilidades. Então, eu acho que eu já de cara falo para você, começa a pesquisar, começa a ir atrás Eu e costumo brincar que a tecnologia está em tudo hoje, tem né? tudo, tá em E tudo. aí, não é porque você fez uma graduação anterior que esse conhecimento que você vai adquirir sobre, né, a tecnologia da informação, você perde o que você aprendeu antes. Você pode até Não, somar, agregar, como você deu sim, exemplo aí, né? sim, sim, é ótimo. Nossa, é perfeito. Tem uma outra perguntinha da Nathalie aqui. É um pouco de indecisão no início de transição de carreira para TI. Ficar entre duas ou três opções de área e ainda não decidir 100% qual seguir. O que Sim, fazer? normal, normal. O que eu acho aí, se você chegar em duas ou três, está ótimo. Quando eu falei lá definir objetivo e meta,
Se chegar em duas ou três, está ótimo, porque, assim, num primeiro momento a gente tem um mundo. Vocês viram as opções lá que eu coloquei? Muitos leques. É muito. Então, assim, por isso que eu falei, com o apoio da mentora, vamos tentar trazer isso para uma realidade, né? Aquele, por exemplo, tem alguns testes que são de apoio para buscar esses talentos, aquele que eu comentei com vocês no começo. Então, assim, tem várias maneiras de você tentar delimitar melhor esses objetivos. Aí, chegando em dois ou três, aí arregaçar as mangas e conversar com profissionais que já estão atuando no mercado, ver o que tem de seminário na internet, daí os vídeos do YouTube, quem já é aquilo, né, para saber. Então, assim, daí arregaçar as mangas. E aí aquela história, né, perdas necessárias. Tem um livro que chama Perdas Necessárias. Você vai escolher um, vai perder o outro. Pode não dar certo. Eu já ia até falar que a próxima pergunta, você tem indicações de livros para quem está descobrindo essa área? Sim, sim, nossa, tem um monte, olha, eu estou até olhando aqui, tudo aqui na minha frente. Esse que eu passei da Organizações Exponenciais é ótimo. O Poder do Agora, sem ir na linha do autoajuda, eu recomendo para muita gente. Chama O Poder do Agora. Custa assim, R$ 20 esse livro. E assim, eu usei profissionalmente, para vocês terem uma ideia, por isso que eu gosto muito desse livro. Aquela história de você falar assim, qual a informação que você tem hoje? Porque amanhã, e se mudar isso, mudar aquilo? Ou que já foi, já foi. Mas agora, o que você tem? Sabe aquelas reuniões que ninguém conseguia decidir? Falava, gente, vamos ver, o que a informação que a gente tem agora é essa? Vamos seguir com ela. Amanhã a gente não sabe o que vai ser. Então, o Poder do Agora é esse segundo livro. E o Essencialismo também, que eu precisava até achar aqui onde que ele está aqui na minha frente, Essencialismo ensina assim a você raciocinar de uma maneira mais minimalista. Ele fala até de guarda-roupa, de roupa e tudo, sabe? Aquela história assim, para que ter tanta roupa se você usa sempre as mesmas, né? E aí ele começa a dar dicas, que é bom até para o diário de bordo nosso aí, do que você restringir mais, sabe? Não precisa de tanto, não precisa de tantas opções, de tantas alternativas. Dá para você chegar em poucas alternativas, vão embaralhar tanto sua cabeça. Então fica esses três: organizações exponenciais, o poder do agora e essencialismo. Estou enchendo de perguntas, Olha só lá, mais viu? alguns minutos. Sim, sim, vamos lá. A Estela está perguntando, que habilidades, aprendizados você acha interessante investir para quem tem interesse em cargos gerenciais? Gerente de dados, por Olha, exemplo. que legal. Cargos gerenciais assim, é uma outra linha, aquela questão que a gente fala da carreira em Y, né? Então, você começa na carreira, aí você pode ir para ser especialista, e eu falo, o mundo precisa dos especialistas, sêniores, experts aqui, e você pode ir para o lado de gestão, chegar lá, ser até o presidente da empresa. Eu iria nessa linha assim de neurociência, né, de liderança humanizada, né, essa questão de até a parte mesmo de filosofia, antropologia, tem assim os cursos mais nessa área assim de humanas, porque o que nós vamos ter que saber lidar é com as pessoas. Com as Lembra a pessoas. pirâmidezinha lá que eu mostrei? A pessoa, o colaborador cada vez mais querendo ter qualidade de vida. Cada vez mais é aquilo que a gente estava brincando no começo da live, é o cachorrinho latindo aqui do lado, o filho que vem, é a vida, é a pessoa que está lá vivendo. E aí você vai ter um gestor turrão, fechado, não dá certo, não combina. Então, assim, buscar esse lado das pessoas aí, eu acho que vai ajudar bastante. Uma coisa, você falou agora nisso, sempre que me incomodava desde muito nova, né? As pessoas, não, separa o pessoal do profissional. Eu disse, mas a minha pessoa é o que eu trago para o meu profissional. Eu não tenho como separar essas duas coisas. É Quando eu me verdade. tornei, quando eu me tornei mãe, foi um impacto maior, porque quando você é mãe, os seus colegas de trabalho tem uma mulher cuidando do filho dele em casa, mas É, eu sou a mãe, eu sou quem cuida do meu filho, que está em casa com uma segunda pessoa, que é a minha rede de apoio, né? Então, é uhum, diferente o sentimento, né? Quando você é está nesse verdade. local.
Nossa, completamente. Eu falava que eu ia com o corpo e ficava no meu coração. Eu falei, meu coração está lá em casa. Agora o corpo está aqui, porque assim é uma separação assim chega a ser triste, né? E a gente precisa, se a gente está buscando diversidade e inclusão na TI, que as empresas também busquem, né, esse gerente mais humanizado, essa pessoa que tem Sim, empatia, né, que sabe lidar com essas questões. sim, sim. Então, tem uma outra pergunta aqui da Nathalie. Faz sentido seguir uma oportunidade em TI que não esteja 100% dentro do que você busca? Ou não é uma boa? E você sabe que às vezes a gente pode entrar por outras portas. Eu costumo falar isso para os mentorados. Às vezes você está buscando lá, sei lá, ser cientista de dados, mas o que você tem agora é ser lá engenheiro de dados, sei lá, analista de dados. Não, eu quero ser. Não, é uma porta, e pode ser até diferente. Você pode ir lá, vou começar, vamos fazer um contraste bem grande. Você entra como desenvolvedora e você quer chegar em cientista de dados. É uma trajetória. Entra por essa porta, regaça as mangas e vai buscando as oportunidades. Se a empresa tem uma trilha de carreira legal que favorece que você possa ter conhecimento, você pode chegar lá. Gente, eu já tive jovem aprendiz que seguiu uma trilha de carreira fantástica na empresa. Sim, assim, uma pessoa que, em princípio, não era para ser nada, mas ele já foi se destacando naquele grupo de jovens aprendizes, já foram chamando ele para outras coisas, hoje ele está trabalhando bilíngue, trabalhando num super banco aqui em São Paulo, top. Então, assim, entrou por outra porta, só. Meu exemplo, né? Eu não achava que eu ia ser desenvolvedora, né? Eu queria banco de dados, eu mirava no banco, mas você não pega um cargo de banco de dados se você não passar pela área de desenvolvimento, né? Exatamente. Eu tive que começar, acabei me tornando desenvolvedora, mas ainda tenho as habilidades de banco, né? Tem a Estela que está aqui, que também é uma das nossas voluntárias, que queria, ela mirava em ciência de dados, mas no processo abriu uma vaga para desenvolvedora e ela foi ter uma experiência. E essa experiência como desenvolvedora abriu portas para ela depois entrar na área de ciência de dados. É isso, gente. É por aí. Tá certíssimo. Apoio. É a última pergunta, tá bom, gente? Acabou? A AXA. Mônica, o que você aprendeu primeiro? Tipo, seu Hello World do mundo tecnológico, O que eu aprendi primeiro na minha carreira? na área de tecnologia. Nossa, essa pergunta é difícil. Difícil. Várias coisas. Não, mas eu acho, não, eu tenho certeza assim que o que assim a gente tem que aprender primeiro são essas habilidades soft. Essa é conviver com uma equipe multidisciplinar, sabendo que cada um tem sua história, cada um tem seu, assim, ele não está lá à toa, né? Sabe? Você considerar aquilo como um ser humano que tem todo um repertório, que a gente só está vendo uma parte, né? Então, acho que isso foi essa primeira grande sacada, né? De quando eu entrei, comecei a trabalhar e tudo, é ver que são pessoas e que tem um grande repertório aí por trás. Então, trabalhar com essa diversidade, né? De experiências, de culturas e tudo mais. Ah, que Ah, bom, Mônica, as meninas estão aqui só dizendo o quanto que gostaram, bom, super que felizes. Eu bom. também. Que bom, que eu fico E contente, fico mais feliz eu aprendi ainda. junto com elas, tá? Quando eu tô aqui, eu aprendo também. Que bom, tudo é aprendizado. E assim, super agradeço tua disponibilidade para estar aqui, vai ficar gravado, né? Meninas, Ótimo. sigam a Mônica nas redes, eu coloquei, né? Tá lá nos comentários, Sim, mas eu vou repetir aqui novamente para vocês, né? tá, As redes da sim, Mônica, tá? O LinkedIn da Mônica Orsorini, tudo bem? sim. E Mônica, a gente vai querer você de volta depois, lá nas rodas de conversa com as meninas. Com certeza, estou aí. Estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês. E se você quiser dar uma palavra final, a gente encerra com você aí dando um, né? Eu acho assim, gente, não é fácil. A gente tem que ter garra, coragem, ainda mais sendo mulher,
mas a gente chega lá. Assim, eu estou aqui agora, mas assim, se for contar toda a minha história, não foi fácil, fica tudo muito bonitinho contar agora, mas foi bem complicado, bem difícil, no mundo de homens, né? Que o preconceito era muito maior e a gente não tinha nenhum amparo legal para nada. Hoje ainda a gente tem já, começou a ter, né? Vamos dizer, né? Lá não, lá aconteciam coisas e as coisas ficavam, porque eram coisas normais. Então, assim, garra, vamos lá, arregaça as mangas e vamos em frente que no fim dá certo. Gente, boa noite, brigadão, beijão das manas para todas que estiveram conosco, para os meninos que também teve menino aqui assistindo, viu, Ah, Mônica? teve. Ah, que bom, que legal, muito bom. Obrigada, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Tá bom, gente. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau.